amores, olha a gente de volta, com a mesma cara, com roupas diferentes. As meninas vão me matar. Nós estamos no multiverso 8 dias depois. Cá estamos nós para cumprir a promessa de falar sobre autodeclaração do segurado especial. Mais especificamente, hoje a gente vai falar dos principais erros cometidos no preenchimento da autodeclaração. Ou seja, aqueles casos que faz a gente morrer de... Essa autodeclaração, ela parece tão inofensiva, mas ela tira o juízo da gente. Porque são tantos detalhes, né, que a gente tem que se atentar. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Sobre esses detalhezinhos que fazem uma grande diferença. Primeiro, doutora Ana, fala um pouquinho sobre o que é autodeclaração, como é que começou a previsão. Elas estão sacaneando. Expliquei pra gente como foi essa transição. Sacaneando. Vamos lá. Eu sou dos primórdios em que, para você comprovar que você era agricultor, você precisava ir no INSS. Você precisava do sindicato declarar que você era e você ainda tinha que convencer o servidor. Convencer o servidor não mudou ainda, né? Você ainda precisa convencer o servidor. Mas você ia no sindicato ou na colônia, eles preenchiam um formulário, eles dizendo que você fazia tudo direitinho. Você ia lá para o INSS, na frente do servidor, você prestava entrevista, né? Ele ia olhando as documentações. Meu Deus, pode falar o que quiser. Mas, ô tempo bom, senhor. Vou mentir, não. Era bom porque, dependendo do servidor, a gente tinha como consertar algumas coisas ali mesmo no balcão. Hoje você não sabe nem quem é o servidor que despacha. Hoje tudo é muito mais imediato. E aí, por ser mais imediato, é tudo mais perigoso. Perigoso da merda, como diz a história. Por quê? Porque o servidor não lhe conhece, o servidor não conhece sua região. Ele não viu seus aspectos. Era diferente da minha época, dos meus primórdios. Então, ele não vê se você tem cara ou não de agricultor. Ele quer saber o que é que você está dizendo e se você tem ou não documento. Então, na minha época, a gente fazia isso. Então, você organizava a documentaçãozinha, conferia se o que o sindicato ou a colônia colocou batia com o documento. A pessoa ia lá, dava a entrevista. Se faltasse algum documento, o servidor chamava, senão, enfim. Mas era relativamente mais tranquilo. Tem gente que vai dizer que não era. Hoje está mais fácil? Tá mais fácil. Tá mais fácil se você tiver ajuda do especialista para fazer certo. Exatamente. Porque senão, tá mais fácil sim, mas dá merda. E sabe o que é pior hoje? Não se enganem de achar que o que você diz aqui não, no INSS, no caso, né? O que você diz pro INSS morre lá no INSS. Morre não, meu amigo, porque ele ali vai puxar até a sua 10ª geração. E agora, com o sistema informatizado, o que você disser hoje vai influenciar não só na sua vida, mas na vida de todos que lhe cercam. Então, hoje, que é recente, de janeiro para cá, é a chamada autodeclaração eletrônica. Doutora, então não tem mais aquela de papel? Tem. Mas hoje é eletrônica. Então, em suma, não vou dizer todos os perrengues que a gente passou, porque senão eu vou ter que dizer quanto tempo eu advogo e, consequentemente, a idade. Mas o resumo hoje está mais fácil para quem sabe fazer. Mais fácil não significa menos trabalhoso, mas está mais fácil. É, mais trabalhoso. Né? Mas é muito mais trabalhoso, porque qualquer erro que você cometa, então, você não só ferra você, como ferra a sua família. Então, hoje a gente desde de janeiro, que até então, até dezembro, era a autodeclaração que você não dependia mais do sindicato ou da colônia. E nem precisava fazer entrevista. Porque o que você tinha para dizer, o que tinha para contar era ali naquela declaração. Né? Hoje, o que se mudou, basicamente, é algumas informações que você vai ter que prestar extras. E o principal, ela virou eletrônica. E as meninas com certeza vão me explicar, porque eu vou devolver agora, qual a diferença entre a eletrônica, a física, aquela que você preenchia o papel, que você bota o dedinho e assina. Então, a declaração física, ela ainda existe, a autodeclaração. Principalmente, você utiliza ela hoje nos benefícios por incapacidade, com maior frequência. Quando é um segurado especial, que ele passa por perícia ou ele junta o atestado médico,
o servidor vai pedir para abrir aí esse acerto pós-perícia para juntar a autodeclaração e a documentação rural, que comprove aí o período que precisa para carência, a depender do benefício. E aí, o que é que acontece? No caso, o INSS, ao fazer essa mudança da pessoa, do segurado prestar essas informações, ele atribuiu a responsabilidade de você, segurado, prestar as informações do período que você exerceu atividade rural ou pesqueira, no caso, enfim, ali para o INSS. E aí não basta ter as informações, você declarar o período que você trabalhou. Você tem que juntar documentos que comprovem o período trabalhado. E aí, quando a gente fala de uma aposentadoria, por exemplo, a gente está falando aí de 15 anos de atividade rural. Certo? E você tem que observar se durante esse período houve, por exemplo, vínculos superiores a 120 dias, se você se afastou da atividade, se você recebeu o benefício ali em algum momento, porque tudo isso já consta lá no CNIS, na base de dados do INSS. Você não consegue esconder mais nada. Não consegue esconder. E aí, no momento que você vai declarar um período ali errado, qualquer detalhezinho que seja, automaticamente o seu pedido vai ser indeferido por esse erro simples. Alguns servidores até podem emitir uma exigência e pedir para você esclarecer, prestar algumas informações, mas ele pode simplesmente já indeferir o teu pedido. Lembra que razão. A gente costuma dizer o pode do INSS, quando é por bem, nunca funciona. Exatamente. Né? É porque é necessário especificar. Vamos dar um exemplo aqui. A gente não pode declarar que ele é segurado especial de 1990 até 2023. A gente vai ter que analisar todos os vínculos que essa pessoa tenha na carteira, né? Caso ela tenha porque pode ser que ele não... Ou qualquer outro tipo de afastamento, né? E aí a gente vai ver, se for superior a 120 dias, vai descaracterizar. Aí a gente tem que ter esse cuidado de tirar esse período na hora de fazer a autodeclaração. Se não descaracterizar, a gente coloca. Mas outra coisa, quando descaracteriza, que a gente vai... provar um retorno. A gente sempre tem que ter prova desse retorno. Por isso que a gente está pedindo, você tem prova de 2011, você tem prova de 2012, e o cliente fica sem entender, porque todas as vezes que a gente declara, a gente precisa provar que ele voltou à atividade rural, à atividade pesqueira, né? Esse decreto, assim, isso é uma curiosidade, né, que o decreto trouxe a previsão que até janeiro, agora, de 2023, as informações dos segurados especiais já deveriam estar na base de dados. Então, a autodeclaração era para valer até agora janeiro. Só que a estimativa era que 50% dos segurados especiais já estivessem suas informações todos cadastrados lá no CNIS. Bonitinho, né? Só que a gente viu que a realidade está bem distante de chegar a esse número, bem distante mesmo. E mais do que isso, que eu acho que a maior questão aí não é nem o número em si, é a principal dúvida. Quem é que vai homologar esses cadastros? Quem é que vai homologar a real condição de segurado especial? Então, na verdade, essa mudança veio com a emenda, né? E aí é o que eu digo, se o sistema do INSS, o sistema como um todo, e aí eu não falo só INSS, fosse tão eficiente e rápido quanto é a galera de fazer lei e expedir portaria, as coisas funcionavam. Ou não, né? Porque o que é feito às pressas geralmente dá erro. Mas a maior dúvida que a gente verificou primeiro, se a gente considerar de 2019 para cá, já vão 4 anos. Né? Tá pertinho de se fazer 4 anos da reforma, da grande reforma. E aí achou-se que um ano a situação estaria resolvida. Então, um ano a gente pegou pandemia. Então, a gente sabe que a gente teve 2020, 2021, praticamente não existiu. Então, eu sou 2 anos mais nova, só para constar. Então, assim, ninguém viveu as coisas não evoluíram no sentido de que o INSS ele teve que fazer uma mudança muito rápida para se adaptar, mas uma mudança que não o foco totalmente, não acompanhou. Por exemplo, essa questão do digital, quem é mais antigo, não vou dizer velho, porque não existe palavra velho, existe vintage. Eu sou vintage. A gente sabe que essa mudança para o digital,
ele foi um protótipo, começou lá por Mossoró. Então, assim, foi todo um sistema lento para as coisas irem, o sistema ir mudando, se adaptando. De uma hora para outra veio uma reforma que mudou tudo. E aí, poucos meses depois, pandemia, se fecha tudo. Então, assim, a gente teve uma mudança muito rápida. O sistema foi obrigado a se adaptar, mas não encontrou... primeiro, que é um sistema que tem que se comunicar com outros. Desde Receita Federal, no caso do Ministério da Pesca, quando a gente fala em pescador. Teoricamente, o Ministério da Agricultura deveria ter esse mesmo papel para os agricultores, mas a gente sabe que não funciona. Exatamente. Né? Então, acho que a maior questão aí, algo que era para ser simples, se complicou nisso. Primeiro, como é que você vai cadastrar essa galera? Pescador, eu gosto de trabalhar com pescador, sou apaixonada de trabalhar com pescador, porque eu acho que é uma das categorias mais organizadas que tem. Mas é organizada no sentido porque eles são obrigados a se organizar, principalmente pela questão do recebimento do seguro, que é algo que é anual. Então, a pessoa tem que estar com registro de pesca tudo bonitinho, né? As contribuições, inclusive, eles fazem contribuição pela produção, pela comercialização do peixe. Então, assim, é mais fácil você conseguir efetivamente caracterizar ou categorizar um pescador. Sim. Porque eles são obrigados a manter e se organizar todo ano, se ele quiser receber o seguro. Mas rural é muito mais difícil. Muito mais difícil. Aí o que se vê é a lei querendo trazer facilidades. E aí foi por isso que tirou da responsabilidade do servidor, porque era ele que fazia a coleta das informações através da entrevista. Não, primeiro o sindicato, tirou do sindicato e da colônia, passou para a mão do servidor, que era quem só colhia, né, as informações. E aí depois disse, te vira, agora é tu. Tu que é pescador, tu que é agricultor, é tu que vai me dizer qual é a real situação. E a responsabilidade é tua para encher. E aí a gente vê que a galera não está preparada. Se você vai para as instituições, seja colônia, seja sindicato, da mesma forma, é uma galera que não está preparado para fazer o preenchimento correto, porque eles acham que é como era antigamente, quando você começou há 4 anos atrás, que não, vamos preencher aqui de qualquer jeito, que tem documento aí. O servidor vai ver ali, né? Que é isso que é a diferença, né? Quando a autodeclaração, ela vem preenchida à mão ali no papel, que aí você anexa a documentação rural, por exemplo, o servidor vai comparar, ele vai ver é obrigado a olhar tudo. Ele vai verificar ali, e aí ele pode emitir exigência para que seja corrigida a informação que esteja divergente. E a autodeclaração manual, né, a física, ela é muito mais simples se a gente compara a eletrônica, que veio no final do ano passado, né? Foi implementada já nos benefícios de aposentadoria, salário e maternidade, que é aplicado, que tem várias perguntas, que aí o robô ali do INSS, que a gente fala, o robozinho, ele pode indeferir o teu benefício só por alguma pergunta que você respondeu e automaticamente já descaracteriza. Como, por exemplo, o tamanho da terra é um elemento que vai descaracterizar se superar a quantidade ali dos módulos fiscais. Que são 4 módulos fiscais, e aí vai depender de acordo com o limite ali do teu município. Aí tem que ser observado lá qual o limite ali do teu município. Mas superou os 4 módulos fiscais no INSS, vai descaracterizar e já vai ser indeferido automaticamente. E a gente começa com o primeiro problema, né? Porque para quem não entende, para quem não tem conhecimento, ele vai pegar o quê? Se você é dono de terra, ou se você fez o contrato de comodato, parceria, enfim, você traz o INCRA, aí quem preenche vai olhar o quê? Qual o tamanho da terra? Muitas vezes você não sabe nem qual é o valor do módulo fiscal do meu município. Não é nem do município que eu estou dizendo que estou trabalhando. Então, as pessoas não fazem isso. Eles simplesmente pegam lá qual é o tamanho da terra, tanto, e joga. Então, acho que um dos problemas é esse. É a falta de entendimento de que, você tem que saber filtrar.
para responder aquelas perguntas não é tão simples como as pessoas acham que são. Outra coisa que a gente precisa saber não só... Só dando continuidade aqui a esse tópico, tem várias outras, é uma lista enorme de perguntas que você tem que responder, e no meio dessas perguntas, se você responder sim a algumas delas, você automaticamente é descaracterizado e gera o indeferimento. Por mais que você tenha preenchido as outras todas bonitinhas. São várias perguntas, agora eu não vou lembrar de qual. Se eu fosse falar aqui, a gente ia passar o episódio só lendo as perguntas. Mas tem outras perguntinhas, como por exemplo, se você se afastou por um período superior a 120 dias da atividade rural, o tamanho da embarcação, no caso do pescador também. Mesmo que esse afastamento seja como agricultor, como trabalhador rural. Sim, tem que ter cuidado com relação a isso. Apesar de, via judicial, alguns juízes entenderem que o fato de você passar mais do que 120 dias em atividade como trabalhador rural em campo não descaracterizaria a condição de segurado especial. Entenderam a diferença, né? Segurado especial, quando a gente fala, trabalhador rural está dentro da categoria, mas a gente está falando aqui naquele caso específico de que é considerado agricultura de subsistência, ou seja, aquele que a gente fala que o termo correto não é nem esse, quando a gente pensa a nível nacional. Que a gente, inclusive, já discutiu isso, e aí eu volto a falar. Vai lá, procura o primeiro podcast que a gente começou falando sobre segurado especial, que é a nossa paixão. Sim. A gente trouxe alguns fundamentos e algumas informações que trazem uma realidade da galera de fora, e a nossa, que apesar de ser a lei ser nacional, parece que as coisas funcionam diferente quando a gente fala do Sul e fala daqui. Porque são realidades totalmente diferentes. Exatamente. Né? E aqui a gente tem uma grande dificuldade de que as pessoas parecem que só é agricultor quem é de subsistência. E aí, inclusive, é falta de orientação que pode gerar um novo episódio. Sim. Né? Que a gente precisa fazer especificadamente sobre os produtores. A gente tem uma galera muito grande. Para quem não conhece, a gente está no Vale do São Francisco, que é uma região que tem área cerqueira? Tem. Mas tem muita área irrigada e tem muita gente que produz, né? Produz para vender. Sim. Manga, uva, enfim, tem uma pitaia. Pitaia. Então, assim, a gente está numa região de produção. Uhum. E aí muita gente acha que se é produtor, se é dono de lote, se é dono, tem um INCRA, consequentemente vai ser segurado especial. E aí não precisa contribuir. E aí só descobre que não quando precisa do benefício. Mas vamos só voltar pro foco porque aqui. Assim, vai deixando, eu vou devagando, a gente vai entrando no tema. Não. É bom que elas me puxam para a realidade. Hoje eu vou só escutar, tá bom, Vamos entendi. só voltando aqui pro nosso foco, que é a questão dos erros na autodeclaração. E aí lá, se a pessoa parar para observar, tem várias perguntas com termos desconhecidos para quem não trabalha, não lida ali no dia a dia. Tem vários termos que você não conhece. Aí você, servidor no RPPS. Então, o pessoal não vai saber o que é isso. Às vezes, eu acho que é sim. Não, coloca aí sim, responde de todo jeito. Gente, aquilo ali vai te gerar um indeferimento automático e vai para a tua base de dados. A declaração... Essa é a eletrônica. Só para esclarecer. Isso é a eletrônica, que a gente ainda está falando aqui, que foi essa mudança... Na dúvida, faz no papel. Essa mudança que houve, né? Que aí, respondendo essas perguntas, é muito fácil. É fácil, entre aspas, né? Porque, na verdade, se tornou muito mais complexo. Até se qualquer termo desses pode te induzir a um erro e você já ter de cara um indeferimento. Porque esse é o primeiro batimento que a gente fala, as perguntinhas. Depois que você perguntou, você respondeu suas perguntas, não tem nenhum elemento ali que vai descaracterizar a condição de segurado especial, aí eles vão checar os instrumentos ratificadores. Se você tem DAP, né, que agora é o CAF, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que agora foi substituído pelo Cadastro da Agricultura Familiar.
No caso também, eles vão verificar se você já recebeu algum benefício na condição de segurado especial, como salário maternidade, se você já recebeu algum auxílio-doença, vamos falar o termo antigo para o pessoal entender. No caso do pescador, se ele já recebeu seguro-defeso, tem também o CARFIR, né? Que é você ter ali o documento, o registro da terra, você está pagando o imposto. E, salvo engano, são esses os documentos, os instrumentos ratificadores. Eu acho que eu não se recorda de outro. Do benefício? Sim, benefício, ADAP, o CARFIR. Benefício como segurado especial. Como segurado especial, só para esclarecer. E aí, se você tiver, se eles encontrarem na tua base de dados esses elementos, esses instrumentos ratificadores, a depender do período, você pode conseguir a concessão automática. Hoje, no caso, uma prova, a gente diz que serve para homologar 7 anos e meio, no caso de uma aposentadoria, por exemplo. Uma prova ratificada. Ratificada. Ou seja, confirmada pelo INSS. Exatamente. E que não houve nada no meio do caminho desses 7 anos e meio que diga que você saiu lá da atividade, que se afastou. E aí, o terceiro batimento é quando você não tem esses instrumentos ratificadores, mas também não descaracterizou, aí vai para o servidor analisar a documentação rural que você juntou. Então, assim, é imprescindível você ter a ajuda de um profissional, de uma pessoa que vai analisar ali não só a sua vida, mas também a do grupo familiar. E eu vou pedir para a doutora Érica falar um pouquinho sobre essa parte aí. Onde é que o grupo familiar interfere, de que forma, qual é o cuidado que tem que ter. Onde ele entra, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter as informações não só do titular, mas de quem trabalha nessa propriedade. Se tem filho solteiro, o marido. Tem gente que é divorciada e aí a gente não sabe na hora de declarar se coloca regime de economia familiar, regime de economia individual. Porque parece bobagem. Vou preencher aqui individual. Ela hoje trabalha sozinha. Mas esses dados, atualmente, eles podem cruzar e pode prejudicar tanto a pessoa quanto o companheiro, por exemplo. Pode beneficiar um filho. Se a pessoa não manda os dados e a gente deixa de colocar na autodeclaração, pode prejudicar esse filho. Porque ele está lá na propriedade, trabalha lá e não consta na autodeclaração, não é isso? E aí, um exemplo bem claro, que a gente teve isso, assim, eu quase surto. E aí foi na sorte que foi uma autodeclaração preenchida manualmente. E aí onde a gente diz, na dúvida, procure um especialista. Mas antes disso, na dúvida, não faça a declaração eletrônica. Porque a declaração eletrônica fica no sistema. Então, os batimentos, como a gente chama, ou seja, as conferências entre as suas informações e as informações das outras pessoas que você colocou ali, vai ser feita no sistema. Então, um caso específico que provavelmente, se você tem uma vida que não é bem organizada, porque tem gente que nasceu, se criou e passou a vida todinha na roça, né? Então, dificilmente ela teve nada ali que ela pudesse dizer que saiu. Mas quando você exerce outras atividades, mesmo como trabalhador rural, ou alguém de sua família, esposa, enfim, você sabe que a sua vida não é tão simples assim. E aí precisa ter cuidado de preencher autodeclarações diferentes se você tem períodos diferentes. Voltando para o exemplo, a gente pegou um caso que a pessoa era casada, a terra era no nome desse esposo, o esposo recebia a aposentadoria por invalidez, né? Ou seja, ela estava recebendo porque não podia trabalhar. E aí a pessoa vai pedir a aposentadoria, por falta de orientação, ela bota lá que primeiro, trabalhou a vida nessa roça. E aí, beleza. Segundo, regime de economia familiar. Terceiro, com quem? Com o marido que não podia trabalhar. É um problema. Grande. Muito. Porque você está dizendo na prática para o INSS que, meu marido está recebendo benefício de incapacidade, mas ele está trabalhando. Então está recebendo de forma indevida. Então assim, o risco aí talvez nem interfira na sua. Mas vai prejudicar dele.
Se uma autodeclaração dessa foi preenchida de forma virtual, né, digital, cara, é quase que automático. Do mesmo jeito que é automático para conceder ou negar, é automático para dar esses batimentos, essas conferências com aquelas pessoas que você botou o danado do CPF. Porque, inclusive, um dos requisitos da autodeclaração é colocar o CPF do proprietário. Mas tem um campo específico para isso, que não é o mesmo campo do grupo familiar. Então, num caso desse, na prática, seria no mínimo 2 autodeclarações. A primeira em regime de economia familiar até o momento que ele ficou incapaz. E a segunda a partir do momento que ele ficou incapaz e começou a receber benefício. E aí já na condição de individual. Ah, não é porque ela separou. Não, é porque como o marido está incapacitado, ela agora está trabalhando sozinha. Então, são 2 autodeclarações. Então, esses períodos têm que ser muito bem divididos. Senão, dá problema. Porque recebendo de forma indevida, a pessoa que estava em benefício pode ser condenada a ter que devolver esses valores. Imagine você devolver anos de recebimento de benefício. E aí, até conseguir reverter, se conseguir reverter, né? Porque ainda tem esse detalhe, se realmente vai conseguir, até você provar, você vai ter vários problemas, uma dor de cabeça, no mínimo uma dor de cabeça enorme para conseguir reverter essa situação. Sem receber muito tempo, que eu acho que é o que é pior. Exatamente. Vou lhe perguntar uma coisa que é o que geralmente se pergunta. Para quem não conhece, a doutora Natália, a família dela é rural até hoje. Sim. A gente, inclusive, prometeu que ia fazer a averbação do período dela de infância. Mas a DAP hoje, que não é mais DAP desde janeiro, é CAF, mas eu vou continuar usando o termo DAP, porque a maioria das pessoas ainda conhece por DAP, principalmente quem não teve que atualizar ainda. Uhum. Por exemplo, nesse caso específico, que o homem era o titular da propriedade, mas ele não estava trabalhando. Ela, com certeza, na hora que vai tirar a DAP, no caso hoje, for tirar a CAF, obrigatoriamente ele tem que constar no grupo familiar, né? Tem que aparecer na DAP ou na CAF. Por quê? Porque eles são casados no civil. E aí? O que é que faz? A gente até procurou uma solução para isso. A gente até entrou em discussão, né, com alguns servidores que emitiam esse documento para tentar esclarecer, chegar em um ponto comum, mas eles continuam informando, né? Se a pessoa for, se você convive, não, eles flexibilizam, né? É flexível. Agora, em união estável, tudo bem. Agora, se você for casado, automaticamente eles sempre vão informar o nome do esposo ali, do companheiro, mesmo que a pessoa não esteja mais exercendo a atividade rural. No caso, a recomendação é que tenha esse cuidado na autodeclaração. Porque, de fato, é onde você vai separar. De fato, o que vai dar problema é a autodeclaração. E com relação a isso, a gente tem até uma vantagem, porque nem tudo é para o mal, né? A autodeclaração eletrônica, ela trouxe um benefício, digamos assim, em algumas situações, né? Para alguns segurados. Porque o que é que acontece? Para você ser considerado segurado especial, a agricultura, ela tem que ser de subsistência. Então, ela não pode ser... Para o juiz está aqui, abre parênteses. Subsistência, e ela não pode ser uma atividade complementar. Ela tem que ser a fonte de renda principal ali do grupo familiar. Então, se você tem um companheiro, uma companheira, o esposo, esposa que recebe acima de um salário mínimo, você já começa a ter problema. O que é mais comum aqui na região, por exemplo, professoras. Exatamente. Porque aí, no caso do servidor, ou até mesmo na justiça, eles entendem, nesse caso, o entendimento é que a agricultura ali é só um complemento da renda, não é a fonte de renda principal. Na autodeclaração eletrônica, quando você informa que exerce a atividade em regime de economia individual, você não informa os dados ali do teu esposo, do teu companheiro, né? Automaticamente você exclui, apesar de no CAP ou na DAP constar apesar a pessoa lá. disso, você exclui.
E aí, você tem mais chances de que, se você tiver instrumentos ratificadores no período da carência que é necessário, que esse requerimento seja concedido, inclusive, de forma automática. Até quando vai funcionar dessa forma, a gente não sabe, porque digamos que é meio que ainda um furo, né? É ali que o INSS deixou. Apesar de que não tenha nada normativo, né? Que normatize, que deixe explícito que o companheiro, enfim, a companheira não pode ter uma renda superior ali a um salário mínimo. Mas é um entendimento que vem sendo fortemente aplicado tanto no âmbito do INSS, quando a gente fala também em processo judicial, que se passa de um salário mínimo, eles já entendem que, como a atividade aqui, a agricultura é de subsistência, nem adianta você dizer que você recebe mais com a agricultura familiar, eles nem vão te dar ouvidos, eles já vão ali entender que descaracteriza que você não é segurado especial, só pelo fato do outro receber uma renda de uma origem diferente, né? E ser acima de um salário mínimo. É um problema que a gente tem. Deixa eu perguntar uma coisa. Na verdade, aí eu faço a figura, porque eu hoje estou só como ouvinte, e me puxaram a orelha, então eu vou só perguntar agora, mas também vou bombardear. Não faça isso. Não, tá bom, senão elas me matam depois de sair daqui. Enfim, a questão aqui é quando você fala em segurado especial, você, primeiro, eu vou tentar lembrar a configuração das autodeclarações, tá? Primeiro que a gente tem duas autodeclarações diferentes. Aqui é para segurados, aqui é para agricultor e aqui é para pescador. Primeira pergunta, para indígena. Não tem. Não temos, não mais. Não tem. Algum tem, mas já não tem. O que é que substitui a declaração fornecida pela FUNAI? Isso. Tá? Trabalhador rural. Apesar de ser segurado especial, não precisa. Se ele não tiver nenhum período como segurado especial, então ele não vai precisar. Como que a gente chama de INCRA, né? Que acho que fica mais fácil. Se não tiver nenhum período que não seja de carteira assinada. Isso. Pergunta, vamos lá. Primeira qualificação, inclusive eles perguntam o apelido, perguntam o endereço. E aí a importância que se você coloca um endereço que não é na mesma cidade da terra, onde fica localizado a terra que você disse que trabalha, ou que não seja próximo a conglomerado, como aqui a gente fala Lagoa Grande e Petrolina, já começa perdendo ali. Sim. Cuidado com isso, porque eles pedem inclusive o CEP, porque o batimento começa por ali. Segundo, tem apelido. E aí, terceiro, aí se começa com a questão de você determinar os períodos que você trabalhou, tá? Na dúvida, sempre preencha aquela manual. Não vá na digital, porque é problema. É muito problema. Eu perdi a linha do raciocínio, tá? Porque não era essa pergunta. Era outra que eu tava aqui com ela, mas você foi falando, eu esqueci. Esqueci, totalmente. Mas tem uma perguntinha lá, que aí ele diz, você produziu alguma coisa que tenha IPI, não é EPI. EPI é equipamento de proteção individual. É IPI. Ou seja, que você produziu algo que obrigatoriamente gerou imposto. E é imposto de quê? Imposto de produção industrial. Porque, por exemplo, se você pesca, não tem mais, mas até pouco tempo atrás, tinha uma indústria de beneficiamento que era ligada à colônia, que eles pegavam a tilápia e faziam salsicha não, linguiça. Então, a partir do momento que você processa, né, deixa de ser peixe e vira produto industrial. Tá aí uma das perguntas, inclusive, que tem lá é essa. Vamos lá, qual das pessoas que são realmente agricultor vai saber o que danado é IPI? Não sabem. Vão responder da forma equivocada e aí já vão ter um indeferimento em razão disso. Se for pelo menos
no caso a física, né? Física. Que você preenche de forma manual, ainda caberia ali, pelo menos uma exigência, enfim, tentar esclarecer uma correção, né? Se você verificou que respondeu de forma errada ali antes de concluir a análise. Mas se você responde uma coisa de forma equivocada direto na autodeclaração eletrônica, não tem jeito. Tem um indeferimento ali já automático e a informação lá na tua base de dados. Lembrei. A pergunta é, eu vejo muita gente dizendo o seguinte, para que eu vou contratar especialista? Para que eu vou contratar advogado se é tão fácil fazer requerimento? Só responder as perguntas. Porque hoje fazer requerimento é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Se eu pegar a minha menina meu menino de 11, minha menina de 12, se eu disser, ó, entra aqui, se ele vai fazer mais ligeiro do que a gente. Podem ver um tutorial ali no YouTube. No instante faz um requerimento. Requerimento é diferente de processo administrativo, primeiro ponto. E segundo, sabe aquela coisa quando você vai você tá com alguma dor, alguma coisa, meu vizinho teve a mesma coisa, mas você vai lá na farmácia e pede o mesmo remédio? Pode dar certo? Pode. Se você tiver a sorte de ter o teu quinis lá limpo, sem nenhuma divergência, tudo bonitinho, perfeito, ou então sem vínculo em aberto. Se você não colocar nenhum númerozinho errado ali naquela danada daquela autodeclaração. Ainda que você preencha correto, mas se você tiver a sorte do teu quinis ali tá de acordo, todo bonitinho ali, todo redondinho, sem nenhum problema, pode até dar certo. Mas a chance, a probabilidade de dar errado é muito grande. E vou mais longe. Dá errado? Ah, mas se der errado, aí sim eu procuro um especialista. Mas preste atenção que às vezes dando errado a gente não consegue consertar. Sim, a gente além de não conseguir consertar, a gente tem outro problema, né? Porque até às vezes a documentação que é anexada no requerimento, por exemplo, você trabalhou por um período superior a 120 dias, você até tem a prova do retorno, mas você não junta lá no processo administrativo. Você leva lá o processo, procura agora sim, vai atrás de um advogado, né, com teu indeferimento. Aí o advogado vai tentar preencher ali aquelas lacunas. Você não tem uma prova aqui do retorno? Aí a pessoa até tem a prova do retorno. E aí você pode até se aventurar e anexar essa prova no processo judicial. Mas aí o juiz pode entender como prova nova. E aí os efeitos financeiros não retroagem. Ou seja, você não teria, ainda que teu direito seja reconhecido, você perderia ali o direito aos atrasados. O que é pior? Bota um documento que, em vez de ajudar, prejudique. Piora. Que descaracteriza o direito, por exemplo. Uma nota fiscal de produtos agrícolas de 1.000 e tantos reais. É uma bênção, senhor. Vou mais longe. Proprietário. Que faz vários contratos de comodatos. Você já viu falar naqueles contatinhos? Pronto, nessa galera, os contratinhos de meio hectare aqui, meio hectare ali. Isso é um problema. E aí, se passar ali dos 50% do limite, né, legal estabelecido que você pode ceder ali, emprestar a tua área, como é que você vai lá alegar que trabalhou? Tem gente que, se fosse contar a quantidade de contratos que ia ter... Tava com saldo negativo. Tava devendo terra. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, um olhar geral. A gente tem que olhar, analisar a vida todinha e tentar prever o que o INSS pode vir a alegar, né? Até porque hoje, isso é um assunto também para outro episódio, mas até a forma de se fazer o processo judicial está completamente diferente aqui na nossa região. As audiências, como eram feitas na modalidade antiga, não existem mais, a gente teve que se reinventar. E aí tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem preparado. E então, o especialista... lá no início. Exatamente, especialista mais do que nunca é fundamental desde o início do teu requerimento administrativo. É muito importante. Dentro da autodeclaração ainda,
Mas alguma coisa que vocês lembrem que diz, cara, que ódio, dá vontade de dar na cara do cliente. Não, nunca, não. Jamais. Não. Galera, não, vou dizer um negócio, mas vou dar liga 55 vezes pra saber e ele não responde o período que você precisa, a prova, mas... Ou então você olha e diz que... Por que não procurou especialista antes? Nem que fosse o concorrente, senhor. Porque tem os negócios que a gente olha... Aí eu pergunto, é melhor, é mais barato você fazer sozinho, não pagar um especialista, ou você não ter direito a nada? O que é mais caro? O que é que custa mais? O risco, nesse caso, o risco é muito alto. Porque a gente está falando de um benefício que vai garantir seu sustento pelo resto da vida. Sim. Né? Então, é isso que as pessoas precisam mudar essa mentalidade de que especialista é só para resolver problema. Sai mais barato você contratar o especialista para não ter problema. Exatamente. E tem mais um detalhe que nem sempre a via judicial vai ser o mais vantajoso. E a gente volta a bater na tecla da estratégia. É por isso, o menino rapaz da Lan House... O primo, o neto, o filho, ele não vai saber. Por mais que ele vá lá no Google e tenha alguma noção muito geral lá por cima de alguma coisa, enfim, veja algum vídeo, mas ele não vai saber qual é a melhor estratégia, se é fazendo um recurso, uma revisão administrativa, um mandado de segurança, várias outras vias para trabalhar em cima do indeferimento que já existe. Porque tem casos que, se você levar para a justiça, de certeza, a probabilidade é 100% de dar errado. E a gente sabe. E aí não tem mais conceito. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente pensa em segurado especial, a primeira coisa que tem que fazer é? Análise, procurar um especialista. Análise, né, de um especialista para verificar se realmente tá tudo ok com a documentação, se tem algum elemento que vai descaracterizar, buscar a melhor forma de exercer o teu direito. Estratégia. Segundo, reunir. Não é pergunta retórica, não. Você reunir a documentação, né? Porque os instrumentos ratificadores vão estar ali na tua base de dados. Então, reunir reunir a documentação ali, o período. Corrigir o que precisa ser corrigido, fechar o que precisa ser fechado. Né? Identificar de prefeitura é o que mais tem aberto. É uma benção. Identificar se de repente, sei lá, em 1900 lá vai Cocada se abre uma empresa, mas nunca mexeu e ela continua aberta lá. Exatamente. Então, todas essas informações. Fazer todas as correções necessárias. Às vezes é melhor esperar 2, 3 meses para dar entrada no requerimento, porque o pessoal se desespera. A mulher fez 55 anos, o homem fez 60, é o desespero. Primeiro, que a pessoa só lembra do que tem que ser feito quando tá na véspera de se aposentar. Né? Porque se fosse feito 2, 3 anos, começasse a organizar a documentação, muita coisa era evitada. Corre e vai se associar no sindicato. Gente, pagar sindicato não é pagamento, a INSS não garante benefício. Ponham isso na cabeça de vocês, certo? Então, acho que de tudo, o mais importante é não faça nada sozinho. Sim. Fazer requerimento é fácil. Fazer processo administrativo, aí é que é o problema. E aí, sou especialista. E especialista, eu não estou falando de advogado. Que advogado tem de toda categoria. Estou falando de especialista que sabe trabalhar com o benefício do INSS. Porque dentro do INSS já existe um mundo de benefícios. Então, hoje direito é como medicina. A tendência é que cada vez mais a gente se especialize, busque ali um objetivo, um propósito específico, até dentro mesmo do direito previdenciário, um ramo específico. Então, é muito importante você procurar realmente alguém que tenha propriedade. A gente tem muitos bons profissionais aqui na nossa região e, assim, vale a pena. Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer nesse momento. Não quer fazer o processo? Procure pelo menos
uma consultoria para a pessoa indicar uma orientação para que seja indicado o melhor caminho para você seguir. Então, eu acho que, minha amiga Érica, você quer fazer algum apontamento, alguma colaboração? Olha como eu estou falando difícil. Acho que sério. A gente conseguiu superar tudo. Conseguiu esgotar o tema, não? Por hoje, eu acho que não, mas por hoje foi. Porque era específico. Eu comecei a falar, não me deixaram, chamaram de volta para a realidade e a caixinha, que a gente tava falando senão a gente ia ficar aqui 2 horas brincando. Mas eu prometi, a gente cumpriu falar sobre a autodeclaração. Óbvio que não dá para falar de tudo, porque senão ia ficar quase que uma aula aqui dizendo, isso aqui. Então, entendam que esse nosso bate-papo não é para esgotar tema nenhum, porque é impossível. E o que a gente diz hoje para o INSS amanhã provavelmente não vai estar valendo, porque vai sair uma portaria nova. Sempre. E a gente vai estar por aqui explicando. Então, sempre que tiver novidade, a gente volta. Mas entendam que é só para vocês terem noção. E antes de procurar o menino da Lan House, procurar o vizinho, procurar um neto, ou quem quer que seja, lembre-se da necessidade de procurar o especialista. Não vou falar nem profissional, é especialista. Sim. Garanto que sai muito mais barato. Então, eu acho que por hoje foi. Então, até a próxima. Mandem beijinhos para os fãs de vocês. Beijo para os meus fãs. Façam esse vídeo chegar aí na maior quantidade de pessoas, porque, acima de tudo, é um alerta. A gente está aqui cumprindo a nossa função social, que é alertar, conscientizar as pessoas da importância que elas procurem informação, porque informação é poder. Exatamente. E aí, se fosse minha menina dizer... para me deixar gravado aqui, porque eu sou dessas que sou obrigada a me comprometer para poder cumprir, o próximo a gente vai falar sobre seguro defeso. Porque começou a temporada, você vem, porque você é a alegria desse ambiente. Eu vou ficar ali. Nem que você esteja sentadinha ali, mas você vem. Vamos falar sobre o seguro defeso, que a temporada aqui na nossa região do Vale do São Francisco abriu exatamente dia 1º de novembro e vai até dia 28 de fevereiro. Então, vamos falar sobre isso. Vamos tentar trazer algum convidado do INSS. Não estou prometendo. A promessa, na verdade, a promessa é a mesma que a gente faz no escritório. Vamos fazer o impossível para trazer. Tá? Então, mande beijos para os seus fãs. Beijo, gente. Compartilhe. Beijo, fãs. Deu joinha. Eu acho que... A Natalete. Eu ainda não tô nesse nível de vocês, não. A gente vai chegando aos pouquinhos. A gente chega aos pouquinhos. Mas obrigada por quem está aqui, quem veio nos visitar aqui nesse vídeo. Compartilhem, deixa o joinha. Mãe, obrigada por entrar e sair 500 vezes pra dar moral. Por esse joinha que você deu aí. Comenta, deixa seu like, que a gente vai estar sempre por aqui. Nem que seja arrastada elas. Viu? Eu queria vocês viram, né? Ela tá gravado. Ela comprometeu, né? Então, e é feio, eu viu? prometi que eu vinha. A gente vai estar sempre por aqui, entendeu? Nós vamos estar por aqui. Então, por hoje... Fomos! Valeu! Como é o beijinho?